Poseidon, o deus dos mares e dos terremotos, no silêncio abissal das águas, onde a luz do sol jamais ousou tocar, existe um reino ancestral de fúria e destruição. Entre os horrores do fundo do oceano e as entranhas do próprio planeta, habita uma entidade tão temida quanto reverenciada. Poseidon, o deus dos mares, dos terremotos e da insanidade que devora os homens do mar. Mas sua história não começou no oceano. Antes de reinar sobre as profundezas, Poseidon era apenas um nome entre os filhos de Cronos, o titã canibal. Um monstro ancestral que, dominado pelo medo de perder o trono, devorava cada filho ao nascer. Um a um, eles eram engolidos vivos, seus gritos silenciados no vazio úmido do ventre do pai. Refeição após refeição, um banquete de carne divina. Mas Reia, mãe dos deuses, não suportou ver outro filho morrer nas entranhas do titã. Quando Poseidon nasceu, ela o escondeu, entregando a Cronos uma pedra enrolada em panos. O recém-nascido foi então levado ao fundo de uma caverna onde as águas cantavam em línguas esquecidas. Ali foi criado por seres que não existem mais, ninfas das marés e monstros marinhos primordiais que o alimentavam com sangue de peixes abissais e orações sussurradas nas correntes frias. Poseidon cresceu em meio às águas negras, aprendendo a controlar as correntes e a ouvir os gritos dos que se afogavam. Cada tempestade, cada afogamento era uma oferenda involuntária à sua natureza. Desde os primórdios da mitologia grega, o nome de Poseidon ecoa como um trovão vindo das profundezas abissais do oceano. Diferente dos outros deuses do Olimpo, ele não reinava nos céus ou nas florestas, mas sim sob o manto escuro e infinito do mar. Filho de Cronos e Reia, irmão de Zeus e Hades, Poseidon foi engolido ainda bebê por seu próprio pai, numa tentativa desesperada de evitar a profecia que dizia que seria destronado por um de seus descendentes. Mal sabia Cronos que estava apenas adiando o inevitável. Quando Zeus enfim o libertou junto com os outros irmãos, uma guerra titânica teve início, onde os céus, a terra e o mar foram palco de uma batalha tão colossal que, segundo as lendas, a terra tremeu e os mares rugiram de fúria. Foi nesse conflito que Poseidon, empunhando seu tridente reluzente, mostrou o poder de seu domínio, criando maremotos que engoliam montanhas e terremotos que faziam reinos afundarem como castelos de areia. Ao término da guerra, o mundo foi dividido entre os três irmãos. Zeus ficou com os céus, Hades com o submundo e Poseidon com os mares. Mas o que poucos sabem é que, junto com seu domínio sobre os oceanos, Poseidon herdou também as criaturas mais temidas e bizarras já concebidas pela imaginação humana. Em seus banquetes submersos, monstros marinhos serviam iguarias impensáveis para os padrões mortais. A carne de leviatãs cozida nas entranhas de vulcões submersos, lulas colossais, temperadas com ervas do fundo do mar e vinhos envelhecidos em navios naufragados há séculos. Os convidados, ninfas, nereidas e criaturas deformadas, restos das batalhas entre titãs e deuses, seres que jamais poderiam caminhar sob a luz do sol. Os relatos antigos descrevem que, em noites de tempestade, se podia ouvir as risadas grotescas e os gritos de prazer vindos das profundezas, onde esses banquetes profanos aconteciam. Poseidon, diferentemente de Zeus, era impiedoso e temperamental. Sua sede por poder e sua inveja pela soberania do irmão o levavam a arquitetar planos sombrios. Ele era conhecido por se apaixonar por ninfas imortais, mas seus amores eram marcados por violência e tragédia. A história de Medusa é uma das mais conhecidas. Originalmente uma bela sacerdotisa do templo de Atena, Medusa chamou a atenção do deus dos mares, que a possuiu dentro do próprio templo sagrado.
Como punição, Atena a transformou em um monstro de cabelos de serpente, capaz de transformar qualquer ser em pedra com um simples olhar. Disse que Poseidon, para se redimir, ofereceu a cabeça da Górgona como ornamento em um de seus banquetes, usando-a para petrificar aqueles que ousassem contrariá-lo durante suas celebrações. Os relatos descrevem corpos estilhaçados e transformados em coral, adornando os salões submersos como uma lembrança perene do poder absoluto de Poseidon. E não parava por aí. Entre os deuses e os monstros marinhos, Poseidon era temido não só pela força, mas pela crueldade. Os sacrifícios humanos em sua honra eram prática comum em muitas cidades costeiras da Grécia Antiga. Jovens eram lançados ao mar em noites sem lua, amarrados a pedras e oferecidos como banquete às criaturas que serviam ao Senhor dos Mares. Os sacerdotes de Poseidon afirmavam que quanto mais inocente a vítima, mais calmo ficaria o mar e mais férteis seriam as colheitas de frutos do oceano. Esses rituais eram acompanhados por festas que duravam dias, onde se comia carne de peixe crua, misturada com sangue humano e vinho salgado, preparado especialmente para essas cerimônias. Os poucos que testemunharam tais eventos e sobreviveram relataram visões de criaturas com dentes de obsidiana e olhos translúcidos, banhando-se no sangue dos sacrifícios enquanto cantavam cânticos esquecidos pelo tempo. Entre os mitos, destaca-se a história da cidade de Atlântida. Segundo as lendas, Poseidon teria criado essa cidade colossal para abrigar sua amada mortal, Clito, com quem teve 10 filhos. Atlântida era descrita como um paraíso submerso, onde a arquitetura desafiava as leis da física e as criaturas mais belas e hediondas conviviam lado a lado. Mas a soberba dos Atlantes e sua tentativa de desafiar os deuses trouxe a ruína. Poseidon, enfurecido com a arrogância dos próprios descendentes, teria provocado um terremoto de tal magnitude que afundou a cidade inteira, transformando-a em uma prisão eterna para suas almas condenadas. Em banquetes celebrados no fundo do oceano, disse que Poseidon ainda saboreava os espíritos dos Atlantes, mantendo suas consciências presas em estátuas de coral, eternamente observando os horrores de suas festas macabras. Poseidon era também responsável por liberar criaturas apocalípticas para castigar a humanidade. Uma das mais famosas foi o monstro Ceto, enviado para devorar a princesa Andrômeda como punição pela arrogância de sua mãe, Cassiopeia. Nessas ocasiões, o deus dos mares organizava banquetes onde as carnes de reis derrotados e os restos de navios afundados eram servidos em pratos de ouro adornados com ossos humanos. Os mares, tingidos de vermelho, carregavam os gritos dos condenados até a costa, onde os mortais se perguntavam quais pecados haviam cometido para merecer tamanho castigo. Os poetas antigos escreviam que os ventos noturnos traziam consigo o cheiro adocicado da morte e o som de canções fúnebres entoadas pelas nereidas, enquanto banhavam seus corpos em sangue de inocentes. Um outro relato sombrio, menos conhecido, fala da ilha de Protel, onde Poseidon mantinha um santuário secreto. Nesse local, apenas os mais devotos podiam adentrar e participar dos banquetes cerimoniais. Mas antes eram submetidos a provações mortais. Tinham que atravessar labirintos submersos, onde criaturas indescritíveis espreitavam, e a própria água parecia querer devorar os intrusos. Aqueles que sobreviviam eram convidados a provar das iguarias proibidas, carne de sereia, coração de Leviatã e olhos de Kraken servidos em taças de vidro negro. Os que se recusavam eram imediatamente devorados por serpentes marinhas treinadas para arrancar os ossos da carne em questão de segundos. Os sobreviventes, marcados para sempre pela loucura, relatavam que os olhos de Poseidon, de um azul profundo e opressor,
Os seguiam mesmo fora das águas, visitando-os em sonhos e pesadelos. E essa é apenas a primeira parte de nossa jornada pelos horrores ocultos, sob o domínio de Poseidon. No próximo vídeo vamos mergulhar ainda mais fundo nas profundezas desse reino de terror, revelando as alianças sombrias que o Deus dos mares formou com outros seres antigos e amaldiçoados, e os pactos de sangue que selaram destinos inteiros de civilizações esquecidas. Prepare-se para descobrir o lado mais obscuro da mitologia grega, onde os deuses não são heróis, mas criaturas cruéis, sedentas por sangue e prazer macabro. Poseidon, mais do que um deus dos mares, era um estrategista sombrio. Enquanto Zeus travava batalhas nos céus e Hades dominava as almas dos mortos, Poseidon manipulava as correntes dos oceanos, arrastando exércitos inteiros para o fundo do mar e afogando civilizações inteiras sem deixar vestígios. Mas sua arma mais poderosa não eram as tempestades ou os monstros marinhos, eram os banquetes macabros e as alianças sangrentas que selava nas profundezas. Durante séculos, Poseidon reuniu criaturas amaldiçoadas e deuses esquecidos em grandes festas submersas, onde as decisões mais sombrias da história humana foram tomadas. Era nesses salões submersos, adornados com ossos e joias roubadas de naufrágios, que destinos inteiros eram traçados e impérios condenados. Entre os episódios mais sinistros está a destruição da civilização minoica. Poucos sabem, mas os registros antigos falam de uma afronta cometida pelos minoicos contra Poseidon. Eles teriam recusado sacrificar um touro sagrado, enviado como teste pelo deus. Como punição, Poseidon teria liberado um cataclismo de proporções apocalípticas, acompanhado de um banquete fúnebre nas profundezas. Relatos descrevem mesas cobertas com carne dos próprios governantes minoicos e vinho feito com água misturada ao sangue dos afogados. Durante a celebração, as nereidas entoavam cantos de morte enquanto o mar subia, engolindo a ilha aos poucos. Os poucos sobreviventes condenados à loucura diziam ouvir para sempre as gargalhadas de Poseidon nas ondas, como um lembrete eterno de sua fúria. Poseidon também influenciava as guerras humanas. Os textos esquecidos das sacerdotisas de Protel revelam que antes de cada grande conflito, generais e reis realizavam rituais secretos para garantir a bênção do deus dos mares. Em troca, ofereciam banquetes onde prisioneiros de guerra eram servidos vivos, despedaçados por criaturas abissais. Os banquetes ocorriam em cavernas inundadas, onde o teto era feito de ossadas de guerreiros antigos e as taças, esculpidas em crânios. Os líderes que participavam desses rituais retornavam ao campo de batalha, tomados por uma sede de sangue incontrolável, e suas vitórias eram atribuídas à presença invisível de Poseidon, que assistia das profundezas enquanto o solo se encharcava de sangue humano. Os pactos de sangue firmados nessas festas permitiam a Poseidon manipular os próprios deuses. Em certa ocasião, ele se aliou a Hera e Atena contra Zeus, arquitetando um golpe para destituí-lo. O plano foi selado durante um banquete submerso, onde as iguarias servidas incluíam o coração de um monstro celeste e a língua de uma ninfa traidora. A conspiração, embora fracassada, revelou o alcance do poder de Poseidon e seu domínio sobre alianças sombrias. Após a traição, Poseidon foi punido a construir os muros de Troia, mas até nisso demonstrou crueldade. Amaldiçoou os muros para que fossem invencíveis, até que um traidor surgisse. E quando a cidade caiu, foi novamente em meio a um banquete de sangue, com Poseidon celebrando no fundo do oceano, devorando as almas dos guerreiros mortos. E mesmo após séculos, os relatos de banquetes sombrios e pactos abissais persistem. Dizem que navios fantasmas ainda cruzam os mares em noites sem lua, levando convidados para banquetes eternos no palácio de Poseidon.
Suas tripulações são formadas por marinheiros mortos e navegadores amaldiçoados, cujos olhos brilham como pérolas negras. E as ondas carregam, até hoje, o eco dos cânticos fúnebres entoados durante essas festas malditas. Os ventos sussurram os nomes dos condenados, e aqueles que ousam ouvir contam que suas almas são sugadas para o fundo do mar, tornando-se novos convivas nesses eternos banquetes de horror. Se você gostou dessa jornada macabra pelo lado mais sombrio da mitologia grega, aproveita agora e se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder as próximas histórias sinistras que eu vou trazer por aqui. E claro, deixa aquele like, porque isso ajuda muito a espalhar esses relatos esquecidos pelo tempo. Afinal, quem sabe qual será a próxima criatura a emergir das profundezas em busca de sangue? Prepare-se, porque no próximo vídeo vamos revelar os segredos dos banquetes do submundo e a terrível história de Hades e suas ceias de almas condenadas. Não perca!